E é claro que agora a gente tem problemas contemporâneos, assim, os professores viraram os grandes inimigos da nação, né? E acho que isso é importante a gente dizer. Aqui em Santa Catarina houve, acho que foi, ou foi em nível, que aquela deputada, eu nunca sei se é a deputada federal ou estadual, que ela disse que era para os alunos filmar os professores fazendo doutrinação ideológica na sala de aula. Um pouco antes da pandemia teve isso, eu não lembro o nome da deputada. Aí eu lembro que, na época, eu fiquei assim, nossa, essa moça passou pela universidade, fez um mestrado, inclusive, acho que ela é deputada de... Pode ser, Eu não depois a gente sei de descobre. qual é o nível dela, eu não sei nem o nome dela. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei na sala de aula e disse, gente, aí, tudo bem e tal? Pois é, vi que passou um negócio lá, a deputada falou que tem que filmar, se o professor está fazendo negócio de ideologia na Uhum. aula. Assim, quem vai filmar nossa aula hoje? Pode começar a filmar, eu falei assim. Porque eu vou dar a aula que eu sempre dei, eu não vou diminuir uma vírgula do que eu penso para dar essa aula, porque eu não posso negar o conhecimento. E é uma aula de psicologia do trabalho. E os autores dessa área são autores complexos. Então, que autores são? Karl Marx, Friedrich Engels, Adam Smith, que é o papa do Uhum. capitalismo, e todos eles vão sentar na mesa e nós vamos conversar. Perfeito. E a aula do Marx, eu vou falar do Marx. E na aula do Engels, eu vou falar do Engels. E na aula do Adam Smith, né, os meus amigos marxistas, você vai botar Adam Smith na sua disciplina? Sim, claro que eu vou. Ele é um autor importante. Que combate eu vou combater se eu não concordo com o Adam Smith, se eu não conheço o cara? Eu sou um mau general, eu tenho que ser um bom general, se a gente quiser pensar no exemplo do bélico. Uhum. Então eu tenho que conhecer o meu inimigo. Tipo assim, ó. Pra quem tá ouvindo no Spotify, ouve aspas, né? Ou Só pra... aspas, gente, vai que desculpa. é... Ai, gente, eu Só tenho pra que conhecer meu explicar. inimigo. Entre aspas, inimigo, hein? Eu pensei no Spotify, agora alguém... Mas eu tenho uma colega da época da faculdade, o avô dela morava em Criciúma, na época dos anos duros da ditadura militar, e os militares, ele era professor, entraram na casa dele. E, e queimaram, pegaram um monte de livros e queimaram, e o avô contava aquele sentado rindo, porque eles pegavam os livros que tinham capas vermelhas, capas, assim, se tinha uma coisa vermelha, eles pegavam. E ele tinha uma edição do Manifesto do Partido Comunista numa capa azul, assim, toda. E aquele livro eles não queimaram. Só pra... Coitados, assim, se eu olhar, eu entendo que a maior parte deles estava tão cumprindo uma tarefa que alguém deu, tão sem pensar no que estava fazendo, que, assim, é risível, mas chega a dar pena. Porque você pensa assim, os caras não têm nem critério para... É aquilo que tu falou, tu nasceu em tal região naquele momento por um histórico X que acabou te levando àquela, principalmente naquela época em que acesso à informação Era... acesso ao oposto. Mas o que tu falou da gravação da aula Uhum. é que tu tem essa noção de que eu acho que é impossível uma pessoa não ter uma parcialidade. Eu acho que é impossível. Tu pode tentar apresentar os fatos para que as pessoas tomem a decisão, mas inevitavelmente tu acaba colocando um pouco disso. E não tem como eu filtrar. Mas como isso eu sei que acontece, e aí vem uma coisa que é próprio do código de ética do psicólogo, tá lá, né, trabalhar pela emancipação humana e tal. Então, sempre que eu vou, eu digo assim, ó, agora eu vou dizer uma coisa que é minha opinião. E assim, ó, como Perfeito. minha opinião serve para mim e para minha história. Mas eu não posso deixar de dizer isso porque não seria gentil com todo o trabalho que eu tive para chegar até aqui. Eu acho que a gente pode debater se vocês acham que fazem sentido ou não, mas é a minha opinião. E se você tiver, e aí os alunos têm uma tranquilidade, eles põem opinião diferente, né? Eu falo assim, ó, eu penso, não é que eu penso, é que a gente tem tanta. Quando eu estava na universidade, nós tínhamos uma frase: ninguém terá direito ao superficial enquanto alguém carecer do necessário. Era a nossa frase lema da minha convivência com os estudantes de jornalismo. E nós mandamos fazer uma matriz de imprimir coisa com tinta, e nós compramos papel adesivo e nós imprimimos vários pequenininhos assim, né? Assim, tamanho de 10 centímetros. E nós imprimimos vários. Ninguém terá direito ao superficial enquanto alguém carecer do necessário. E nós éramos uma brigada... A gente era muito engraçado. Olhando hoje era engraçado, na época era sério. E tinham inaugurado o shopping em Itaguaçu, em Florianópolis. Então era assim, o templo do consumo, né?
E aí nós íamos lá, aí a gente abria os adesivos e colava nos carros. Achando que a gente ia fazer a revolução no desejo de consumo das pessoas que estavam encantadas com o shopping. Mas alguns desses adesivos sobraram e esses tempos, quase 30 anos depois, eu fui na casa de uma amiga, estava lá na porta da geladeira. E eu digo para os alunos, para mim continua sendo verdade. Eu me sinto constrangida de ter coisas superficiais quando tem gente que passa fome. Se eu fosse realmente comprometida no nível incansável, eu precisaria lutar muito mais para que as pessoas tivessem comida, remédio, que a vida pudesse ser respeitada, que as pessoas pretas pudessem trabalhar e receber o mesmo salário que as pessoas brancas, que as mulheres pudessem trabalhar e receber o mesmo salário que os homens fazendo a mesma coisa. E não é assim. Blumenau é uma cidade que tem gente que passa fome, mas tem gente que joga comida no lixo. Então tem alguma coisa aí que não está certo. A gente precisa mudar essa lógica. Então vamos fazer chá de caridade. Pois é uma estratégia. Eu tenho questões com relação à caridade. Acho que a caridade é um desabrigo da potência política dos sujeitos. Eu não quero depender de 3 amigas se juntar, fazer um brechó e comprar 1 quilo de arroz para mim. Eu quero sair da minha casa, eu quero trabalhar com o meu corpo, quero receber o dinheiro por uma faxina, por um atendimento no balcão de uma farmácia, e com esse dinheiro eu comprar a marca de arroz que eu acho que agrada a mim e aos meus filhos. Eu não preciso ser objeto de caridade, eu preciso ser objeto de justiça social. Isso é coisa de esquerda? Põe o nome que quiser. Minha opinião eu acho que isso é uma coisa, é o ponto que é um bem comum de todos. Eu acho que todos querem, só divergem dos caminhos. Sabe? Eu acho que por isso que eu digo, eu não me coloco como conservador, não me coloco como progressista, não me coloco como nenhum. Depende do assunto. Depende do ponto. Porque, sei lá, o que eu percebi é que o mundo é muito complexo. E cada assunto é muito, assim, toda hora que a gente entra num assunto, a gente entra no porquê, no como. Então, assim, tem situações em que eu me considero um libertário, às vezes, porque eu acho que as pessoas terem essa liberdade do indivíduo, elas acabam se tornando mais relevantes e, consequentemente, pode ser que um caminho, o Estado menor, ele dê a possibilidade dessa pessoa ter condições, inclusive, dela poder comprar as coisas mais acessíveis pela carga. Ao mesmo tempo, como eu defendo, às vezes, uma renda universal, que é o que a gente chama, para poder ajudar a nivelar das pessoas que não têm nem condições de jogar o jogo que a gente fala hoje. Perfeito. Então, assim, eu tenho pontos, mas, assim, ainda assim é superficial. Na hora que a gente fala assim, vamos falar sobre, por exemplo, ganho, sei lá, o mesmo salário entre homens e mulheres. É desejável e eu acho que deveria ser o ideal. Mas eu entendo que possa existir, assim como existe em casos, mulheres que ganham mais do que homens e homens que ganham mais do que mulher. Mas para fazer a mesma coisa, que é desigual. Mas para fazer a mesma coisa é que eu acho que é inaceitável, entende? Para eu deixar claro o que eu acho. Não estou dizendo que mulher tem que ganhar menos. Entendo. Eu só acho que, assim, às vezes as pessoas entram numa briga. Eu vejo, assim, já conversei com pessoas que veem, não, porque tem que ser 100% igual. Eu falei assim, mas a gente nunca vai ser 100% igual, mas a gente tem que entender o porquê que existe essa diferença, corrigir ela, para fazer com que exista a menor diferença possível. Mas se a gente igualar, eu uso aquele exemplo que eles falam sobre os países escandinavos, em que eles fizeram um estudo em que lá existe 100% de igualdade de ganho. Só que as pessoas queriam que existisse 50% de mulheres sei lá, nos cargos e 50% existisse essa igualdade também. Mas eles perceberam que tanto os homens quanto as mulheres, eles não acabavam se entendendo nessas vagas, porque mulheres acabavam preferindo ir para certas vagas e homens para outros, mesmo o salário sendo igual. É um negócio, sei lá, é muito louco. É que tem assim, tem o processo de construção do que a gente deseja, né? O processo de construção do que a gente deseja, inclusive entre os socialistas, isso foi um problema no socialismo real da União Soviética. Uma tarde estava tomando um chá no samovar, porque é chique tomar chá no samovar, né? O Lenin e a Clara Zetkin. E aí eles estavam tomando chá e a Clara Zetkin, uma comunista, uma mulher comunista, ela dizia, camarada Lenin, as operárias querem discutir sobre, nos círculos operários das fábricas, sobre sexualidade, sobre o desejo, sobre, né, a relação, o machismo. E o Lenin dizia, não, essa é uma questão importante, mas não agora. Porque agora nós temos que aumentar a produção e ter comida para todo mundo. E ela dizia, não, mas isso é uma questão importante, porque se a mulher está ali junto, construindo a possibilidade dos sacos de arroz chegarem nos mercados, quando elas voltam para casa junto com os camaradas maridos,
Os camarada marido sentam e esperam a janta ser colocada em cima da mesa. Então, isso não é um socialismo que nos interessa como mulheres. E ela confrontava um dirigente importante dentro dessa nova política da União Soviética, né? Então, o que a gente tem aqui? Muitas das mudanças que a gente quer, elas precisam começar para a gente saber como é que o mundo vai ser quando essas mudanças começarem. Né? O fato de hoje a gente ter uma obrigatoriedade de uma cota de mulheres, por exemplo, nas eleições, faz com que as mulheres comecem a pensar que talvez elas tenham coisas para dizer numa unidade decisória da vida de um país que mude a vida. Por exemplo, é que eu tenho que ir com cuidado nisso, porque é a hora que a gente tem que respeitar as pessoas, que a gente tem que respeitar as mas pessoas. eu sei que a tua intenção, independente de se acabar falando, é na liberdade que a gente tá falando. Mas não quer dizer assim, que a intenção vamos existe. pensar juntos, assim, né? Quando você tem na Câmara Federal em Brasília uma coisa lá, auxílio terno. Ah, ridículo. Pensa no auxílio terno. Aí tu tem auxílio dentes de prata, que o deputado foi lá, gastou não sei quanto do dinheiro que nasce do sacrifício de alguém que levanta às 4 da manhã e vai dormir às 11 da noite. E aí, assim, esse homem tá com os dentes podres, não tem dentista no SUS, não tem equipamento pro dentista que consegue ficar no SUS, e ele paga a dentadura do deputado. Assim, se tu pensar, isso é perverso. Muito. Né? Se tu olhar na cidade, assim, nós temos uma Câmara de Vereadores que custa quanto para a vida dos munícipes de Blumenau? Né? Quantos assessores, quanto recurso de aluguel? Se a gente tivesse um outro tipo de estrutura para a constituição do poder público dentro de uma estrutura de gestão como o município, assim, você, Catarina, se elegeu vereadora, você é professora universitária, você ganha quanto de salário? 5 mil? Então, o seu salário vai ser equivalente a 5 mil e você vai trabalhar aqui e você vai continuar trabalhando na universidade? Porque o que acontece? Ficam muito tempo fazendo, com todo respeito às autoridades constituídas pelo voto e pela decisão da democracia, mas qual é a lei efetiva que promove igualdade social na nossa cidade? Tem uma lá que a mulher apresentou, eu não sei o nome dela também, porque eu não tenho tempo de ficar olhando isso agora, que o povo que cultua as fezes de matriz africana pode entrar no cemitério, e essa lei passou. Sim. Não sei se foi sancionada, mas passou na Câmara de Vereadores. É legal, porque tem uma parte das pessoas dessa cidade que não tem autorização para... Tinha essa questão de horário, que daí se fechava, o cemitério fecha, daí não podia que... Tu não podia ir lá fazer os ritos, que você tem que rezar e cantar e tal. Então, assim, mas, por exemplo, leis que nos afetam de maneira mais global, como a da compensação ambiental, quando você corta 21 árvores, né? O que a gente pode no município fazer? Então, eu fico sempre pensando, e isso quem me ensina a pensar é a Hannah Arendt, é o Nietzsche, de pensar que as nossas figuras públicas deveriam necessariamente passar por um processo de educação cultural antes de assumir um cargo público. Porque assim, eu tenho a minha fé e tenho a minha fé profundamente, mas eu não saio processo, assim, chega um paciente e vou dizer, olha, em nome de tal coisa você está curado, né? E disse isso publicamente, assim, a Deus o que é de Deus, e nem fui eu a autora da frase, né, a César o que é de César. Tem um cara muito melhor que eu que disse isso. Só que assim, tem um monte de gente na estrutura César da vida, que é a gestão da coisa pública do Estado, falando em nome de Deus. Não, sejam bem-vindos. E vão com Deus. E graças a Deus, me desculpe o prefeito quando usa essa expressão como gestor público, ele não pode fazer isso, porque o Estado é laico. Ele pode fazer isso na casa dele, na igreja dele, com os congregados da congregação dele. Mas assim, você termina um ato público em que você fala como prefeito de uma cidade. Então se eu sou do candomblé, então que Exu lhes cubra e Exu lhes traga toda a felicidade do mundo. Experimenta um macumbeiro entrar na prefeitura e terminar as falas dele chamando Exu para proteger todo mundo. Nossa, vai ser um impacto na sociedade local, mas um prefeito pode chegar a dizer, então, e fiquem com Deus, e sejam bem-vindos em nome de Deus. Se pode para um, essa é uma democracia podre. Se pode para um, pode para todos. Eu te entendo.
Eu te entendo. É que eu tava pensando nisso como a questão... Eu concordo muito nessa questão das leis e assim, do quanto elas são injustas, e é por isso que, dependendo do assunto, eu digo, eu me considero mais libertário, porque às vezes o Estado, quanto mais poder ele tem, às vezes ele acaba prejudicando mais as pessoas. Então é difícil dosar isso, e concordo sobre essa questão de tu usar a religião. Mas... o quão complexo é, porque ao mesmo tempo a universidade ou a área do ensino também existe essa possibilidade da doutrina, né? Mas é porque o nosso país é um continente, ele é muito grande. Isso é uma coisa que para mim é um problema. Eu vejo como se as regiões tivessem talvez mais autonomia, os municípios para fazer decisões, fica muito mais fácil de tu poder mudar as coisas. Então é tudo muito grande. O poder não vira um ato autoritário por excelência, porque ele vai ter que ser mais negociado. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!